Ela havia gradualmente se tornado morna. A igreja produziu uma igreja morna. E então, uma igreja cheia do Espírito, o que eu digo isto com respeito piedoso à religião de todo homem, desde o começo até esse tempo. A real e verdadeira igreja tem sido uma igreja pentecostal. É verdade, Deus reservou esta igreja. Eu frequentemente me pergunto quando Jesus fez o comentário, disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu frequentemente me perguntava o que isso significava, porém eu entendo isto agora. Semana passada nós tivemos uma reunião em Shreveport, Louisiana, a maior reunião espiritual de que eu já participei na vida. Shreveport. Eu tinha alguns dias de férias e fui a Kentucky com o irmão Wood, aqui, um dos diáconos da igreja, ou administradores, melhor dizendo, para caçar. Nós entramos na floresta, eu tinha tirado do primeiro esquilo e eu disse, eu vou esperar um pouco porque alguém passou com alguns cães. Eu disse, eu vou esperar até que os esquilos voltem a sair das tocas. Eles subiram correndo nas árvores para as tocas e se esconderam agora. Disse, quando eles saírem, eu vou me assentar aqui e esperar porque estava muito frio e gelado e as orelhas ardendo. E você sabe, o vento penetrante passando pelas grotas. Eu disse, eu vou esperar até que os esquilos voltem a sair. Mal tinha acabado de sentar quando o Espírito Santo disse, levanta-te e sobe ao lugar que tu chamas Grota do Esportista. Ali eu falarei contigo. Eu subi até esse lugar que eu chamava de Grota do Esportista, porque a razão porque eu mesmo dei nome a essas grotas de modo que soubesse onde estava Grota do Esportista. Foi porque eles tinham... Eu fui ali e vi 16 esquilos numa árvore. Matei o limite, deixei os demais ali e fui embora. E isso é o esporte, a coisa a fazer. De modo que eu a chamei Grota do Esportista. E ele me referiu o lugar que tu chamaste Grota do Esportista. Não que ele o tenha chamado, mas eu o chamei assim. Então, eu subi ao topo daquela grota e me sentei sob um carvalho branco e esperei cerca de meia hora e nada aconteceu. Eu me deitei no chão, prostrei-me no chão, estendi as mãos, então ele falou comigo. E quando falou, as palavras que ele me revelou sobre esta mesma escritura que estamos chegando esta manhã, eu nunca tinha visto antes em toda a minha vida. E então, quando cheguei a Shreveport, Louisiana, uma mulher que era uma mulher dotada. Seu nome, Senhora Schrader. Muitos anos atrás, quando o anjo do Senhor se encontrou comigo aqui embaixo no rio a primeira vez e apareceu naquela luz e as palavras que ele falou ali 11 anos mais tarde, quando entrei numa reunião, esta pequena mulher se levantou e falou em línguas e interpretou, foi palavra por palavra a mesma coisa que aquele anjo disse. E esta mesma pequena mulher, quando eu entrei no tabernáculo, ou no lugar em Shreveport, em que estávamos, o tabernáculo vida, o Espírito Santo se moveu sobre aquela mulher e disse palavra por palavra o que ele disse lá em cima no morro. Então o Espírito começou a se mover e dar interpretação para dizendo coisas pela revelação, por profecia, as coisas que aconteceriam na reunião na noite seguinte e nenhuma vez falhou. Antes disso, uma pequena mulher se levantou na reunião, uma mulher batista, veio ali não sabendo o que poderia fazer, e ela estava de pé no meio da reunião, e o Espírito Santo caiu sobre ela, e ela começou a falar línguas. Uma mulher batista, da primeira igreja batista de Shreveport, e então... ela não sabia o que tinha feito, e então, antes que pudesse dizer alguma coisa, o Espírito Santo deu a interpretação, disse, assim diz o Senhor, dentro de 3 meses haverá o Espírito de Moisés, Elias e Cristo ministrando neste tabernáculo. Ali aconteceu isso perfeitamente. Um batista de Meridian, Mississippi, foi pôr a mão no seu refrigerador para tirar alguma coisa do refrigerador e o Espírito Santo caiu sobre ele e ele falou línguas, não sabendo o que estava fazendo. E antes dele pudesse entender o que estava fazendo, o Espírito Santo falou e disse, vai a Shreveport, Louisiana, meu servo lhe dirá o que fazer. E ele veio ali e disse, eu não entendo isto, nunca aconteceu antes. Oh, que coisa! Nós estamos vivendo nos últimos dias, pouco antes da vinda do Senhor. Essa pequena igreja sempre tem estado na minoria.
A pentecostal, eu não quero dizer os pentecostais denominacionais, eu não quero dizer isso, porém as pessoas com a experiência pentecostal. Pentecostes não é uma organização, Pentecostes é uma experiência que pertence a quem quiser, católico, judeu, prosélito, metodistas, batistas, quem quiser venha. É uma experiência que o indivíduo... Deus não trata com denominação, nem trata os gentios como uma raça ou um povo. Ele trata com indivíduos. Quem quiser, seja ele branco, preto, amarelo, pardo, metodista, batista, protestante, católico, que seja, venha. Seja quem for, estou tão contente de que ele tenha feito isso dessa maneira. Como o indivíduo certa vez disse, eu preferiria que ele dissesse isso do que chamasse o meu nome William Branham, venha, porque poderia haver mais do que um William Branham, mas quando ele disse, seja quem for, eu sei que isso me incluiu. Assim, é desse jeito que todos podemos sentir. Quem quiser, venha. Agora, eu sei que há muitas pessoas esperando aqui em hotéis e hospedarias que vêm do mundo inteiro, está vendo? Há pessoas aqui da Irlanda em diferentes lugares esperando por estas entrevistas, porém eu não posso assumir isso nesse momento. Eu quero dar meu tempo a isso, vocês entendem. Quando eu voltar dessas viagens, habitualmente voltarei a ter alguém a quem ministrar, porque eles não vão ter os encontros marcados, mas no momento nós temos de deixá-los passar por causa disso. Agora, só uma coisa antes de começarmos nesse livro. No começo, foi uma igreja pentecostal. Essa igreja pentecostal moveu-se no poder do Espírito e escreveu um livro de Atos. Na segunda etapa, ela começou a minguar, a igreja tornou-se formal. Na segunda era da igreja, estava realmente formal, porém essa pequena semente do Pentecostes continuou vindo. A espiritual então entrou no lugar de eras escuras de cerca de 1400 e tantos anos de uma escura perseguição. Essa pequena era pentecostal continuou vivendo no decorrer disso. Como ela sobreviveu, não me pergunte. Foi a mão de Deus. A única coisa que poderia ter feito isso, porque eles o pregavam a estacas e pegavam os homens e viravam sobre um toco, pegavam cavilhas de madeira e cravavam em suas pernas e deixavam que o animal, cães, comessem pelas costas, puxassem seus intestinos antes que até mesmo morressem. Tomavam mulheres, cortavam seios com uma incisão, seu seio direito de pé e deixavam aquele sangue simplesmente fluir até que a vida saísse delas. Tomavam bebês das mães grávidas e os davam de comer aos cães e porcos enquanto elas olhavam para eles, supostamente sendo cristianismo. Porém, a Bíblia disse, e Jesus disse que aconteceria que eles vos matariam cuidando estar fazendo um serviço a Deus. E agora essa coisa se arrastou até outra era, então finalmente saiu. Então nós voltamos como a igreja, aqueles na reforma, ela tem se desviado e se desviaram desde aquele tempo e se afastaram do Espírito, se afastou do Espírito até essa última era, quando está pronta a se consolidar e fazer uma imagem à besta. Porém, esse pequeno espírito viverá no coração das pessoas até que Jesus venha. Tem de acontecer. Guarde isso na memória. Nós desenharemos isso nos mapas, tomaremos a história e tudo mais, e lhes mostraremos que é exatamente dessa maneira. Deixaremos que vocês tomem a história vocês mesmos e a leiam. Vejam o que a Bíblia disse, então, o que a história disse, e ver como isso satisfaz exatamente assim, que todos nós não tomemos isso simplesmente como uma preleção, mas que nós solenemente recebamos as advertências do Espírito Santo e oremos dia e noite. Não deixe nada impedi-lo de orar. Quando entrarmos, isso trará à luz a vida daqueles grandes homens lá do passado, como eles se sacrificaram. Você verá quão pouco tem feito. Faz-me sentir envergonhado de mim mesmo. Algumas vezes, como nós temos de ter tudo tão fácil e eles tiveram tudo tão difícil. Andaram, Paulo disse em Hebreus 11, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, maltratados e afligidos, necessitados. O que valerá o nosso testemunho ao lado deles? Como estará ao lado disso? E nós temos de ter tudo tão agradável. Agora, somente em respeito, antes de abrirmos o livro, eu gostaria que todos nós, que pudéssemos só ficássemos de pé por um momento para a oração. Agora, com a sinceridade do seu coração, sussurre uma palavra de oração para a Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna e doador de todos os dons bons e perfeitos,
Nós te pedimos, Senhor, primeiro para nos perdoar por todas as nossas indiferenças e nossos pecados e nossas transgressões contra Ti, e de uns contra os outros e nossos semelhantes. Que este pequeno tempo de nos reunirmos seja não só para a edificação da nossa própria alma, mas que seja para nos esclarecer de tal maneira e nos inspirar a ponto de podermos ir dizer a outros. Que seja um tempo de rededicação, unindo com o corpo completo de Cristo e estando prontos para o arrebatamento. Deus Pai, não pelos meus próprios sentimentos, sabendo que teu servo e todos os outros servos são insuficientes para esta grande tarefa. Compreendendo quão grandes homens no passado propuseram no coração tentar revelar isto ou comentar sobre a grande revelação, então nós compreendemos que somos mais insuficientes do que eles. Porém, Tu és nossa suficiência. E eu rogo, Pai Celestial, que Tu faças algo especial durante esta ocasião, de modo que o Espírito Santo tenha preeminência em cada coração, circuncida os lábios que falam e os ouvidos que ouvem. E quando tudo isto estiver terminado e nós o dedicarmos a Ti, que caminhemos na soleira desta casa dizendo: foi bom estarmos ali. O Espírito Santo nos falou enquanto estávamos sentados ali e agora estamos determinados a fazer tudo o que pudermos enquanto as luzes do entardecer estão brilhando. Concede isto, Senhor. Possas durante esta reunião fazer que homens e mulheres se firmem novamente, que Tu levantes os que falem em línguas, intérpretes de línguas, que Tu levantes dons de profecia, levantes pregadores, pastores, evangelistas, assim por diante, para que a igreja seja edificada. Levantes missionários para irem ao campo além e trazer este glorioso evangelho. Onde quer que a palavra vá, que ela caia em boa terra, produzindo 100 por 1, porque cremos que estamos no final da era, a consumação está perto. Concede estas coisas, Pai, e acima de todas as coisas, Senhor, nesta ocasião, ajuda-me o necessitado. Porque eu peço isto enquanto me encomendo a Ti para estes cultos em nome de Jesus Cristo. Amém. Let your ears be open to the moving of the Spirit of God. Let your hearts be understanding, because I'm going to speak to you, my people, by this the prophet. He's going to bring out of the depth of this my word things that's going to amaze your understanding. He's going to open to you many things that you will never understand except it be spiritually discerned and revealed to you, His children. Search your hearts, children, and look unto Him, that He might be able to, as He speaks to the prophet, to sing the things to your attention that He desires you to hear. This is the warning. This is the last time these words are going to be said to many people's hearts. This is the time that our understanding must be made fruitful. So as the Spirit speaks to our prophets, and our hearts that may have understanding, let us gather close, lest we miss something that is too precious for us
Poderoso Deus, o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós estamos tão contentes em saber que o Teu Espírito habita entre nós. Sempre Ele é verdadeiro e nunca com uma palavra que não seja verdade. E agora, Pai, confirma ainda mais a Tua palavra ao lermos para a Tua glória e que todo o coração, como Tu disseste, esteja preparado e pronto, porque virá algo. Pode ser que as pessoas recebam sua última advertência para se voltarem das coisas que agora fazem para o caminho da retidão. Nós te agradecemos, Santo Deus, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém.